Recentemente presenciamos diversas quedas, inclusive empresas gigantes com lucros bilionários que tiveram suas cotações penalizadas, e com isso nós temos diversos investidores que ficam temerosos e não sabem muito bem o que fazer. E simplesmente eles estão diante de uma das maiores oportunidades de enriquecimento na bolsa. Então, eu resolvi falar um pouco sobre isso, que é o enriquecimento em silêncio na bolsa, três fundamentos que eu considero os mais importantes. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E aqui, dentre os três fundamentos, o primeiro ponto que eu separei é a questão do aporte. E depois que eu mencionar os três fundamentos, tem aqui um elemento extra que no final do vídeo eu vou abrir para a gente discutir a respeito, que isso daqui é muito importante e muita gente negligencia. Então, aqui na questão do aporte é o seguinte: imagine que o aporte ele é como se fosse a semente. Então, nada adianta você ter um terreno fértil, um clima favorável, se você não lança sementes. Então, é preciso, ao longo do tempo, estar firme aportando na bolsa. Agora, para pensar comigo. O aporte, ele só é possível através do trabalho. Então, aqui tem o primeiro disclaimer: perca menos tempo e foque no que você controla. Então, nesses momentos de turbulência, o que eu mais vejo por aí são bons investidores até, mas que perdem muito tempo lendo notícias, muitas vezes de sites que são comprados por corretoras, e você sabe muito bem que o que a corretora quer é que você gire seu patrimônio. Então, o que essas mídias elas fazem é que você fique com medo e venda seus ativos para comprar por outros. Porque é bem óbvio, se você fica quieto na bolsa, você não gera lucro para as corretoras. E as corretoras odeiam o buy and hold. Justamente porque quem investe nessa filosofia não fica cegamente comprando e vendendo ativos, porque sabe que isso é uma grande debilidade. Então foi aí que eles inventaram o tal do day trade, e incentivam pessoas, fazem acreditar que é possível você ganhar dinheiro comprando e vendendo os papéis das empresas. E isso é um grande erro, porque quando você investe, você está de fato comprando um pedaço de um negócio que existe, gera valor para a sociedade e não é apenas um número que fica piscando na tela. E aqui, quando eu digo para você perder menos tempo e focar no que você controla, é justamente você focar no seu trabalho. Porque imagina só, você com certeza vai conseguir gerar mais receita se você dedicar o tempo que você lê notícias e assiste vídeos ultra sensacionalistas, se você aplicar isso no seu trabalho. Então você vai conseguir gerar muito mais valor, especialmente se você é um autônomo ou se é dono do próprio negócio. E uma vez que você entende isso, você fica liberto. E aqui o próximo ponto é o seguinte: ganhar mais é igual a aporte maior. Então é isso mesmo. Quando você separa tempo para focar naquilo que vai te gerar mais receita, você consegue aportar muito mais. E no final das contas, é isso daqui que te enriquece. Então, o pilar mais importante de todos, sem sombra de dúvidas, é o aporte. Porque, como eu disse, nada adianta ter o terreno ultra nutrido e condições climáticas maravilhosas se você não lançar sementes. Então, aqui o próximo pilar é a questão do tempo. E o tempo não tem como acelerar, é preciso você respeitar. Não adianta querer que os investimentos seja algo emocionante, que aconteça da noite para o dia, porque quem procura emoção só vai encontrar frustração, pelo menos na bolsa. E investir é realmente como você vê a grama crescer ou a tinta da parede secar. Não adianta querer acelerar os processos, ficar mexendo com opções, fazendo maluquice na bolsa, porque se você acha que você perdeu tempo por não ter investido até hoje e quer descontar isso com seus investimentos, você vai se dar muito mal. E o tempo, ele é como se fosse o sol ou as estações que trabalham ali em silêncio, mas que fazem os seus investimentos, no caso, o seu aporte, crescer. E ele é tão importante que mesmo com uma rentabilidade baixa, aporte tempo ao longo das décadas realmente fazem maravilhas. E que o próximo ponto é o seguinte:
o quanto antes você começa, melhor. Então, de fato, não há como negar. Deixar para começar amanhã é pior do que você começar hoje com o que você tem. Então, pare de se enganar se você ainda não começou ou se você conhece aquela pessoa que não começou ainda porque está esperando as condições perfeitas. Apenas comece o quanto antes. E mesmo que você seja dessas pessoas que fica girando a carteira, fazendo maluquice, procurando a ação do momento, vendendo, comprando, lendo notícias, perdendo tempo, comece o quanto antes a se consertar, a montar uma carteira sólida, uma carteira previdenciária de ações de boas empresas e que você foque em comprar essas ações independentemente das notícias ou de como o mercado está reagindo a um problema momentâneo. Então, ainda há tempo de você acumular ações de boas empresas com fundamentos. E aqui o próximo ponto, que é o terceiro pilar, na minha opinião, é a seleção de ativos. E aqui, olha só que coisa interessante. A rentabilidade, eu mencionei aqui anteriormente, que mesmo pequena, com o tempo e o aporte, você consegue acumular um patrimônio excepcional. Mas eu vou te mostrar aqui em números o quanto o patrimônio ele é impactado pela rentabilidade ao longo das décadas. E aqui eu encontrei uma calculadora de juros compostos para a gente fazer essa demonstração. Então, vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa fez um aporte inicial. Claro, gente, isso aqui é um cenário perfeito, onde não aparecem as oscilações do mercado, então é como se, ao longo do tempo, esse crescimento ele fosse mesmo linear. A gente sabe que não é, mas, por favor, vamos nos ater aos fundamentos aqui que eu quero explicar. Então, tem aqui um valor inicial de 10 mil, o que não é nada irreal, para quem já está com seus 30 anos. Geralmente o sujeito que chega na bolsa ele tem uma graninha, então vamos supor que ele aplicou 10 mil reais na compra de ações. Daí esse camarada ele vai conseguir aqui aportar 2 mil reais nesse cenário, o que também não é nenhuma maluquice, não é nenhuma irrealidade. Vocês sabem muito bem que tem gente que inclusive paga 2, 3 vezes esse valor aqui apenas no financiamento da casa. É claro que não é a realidade do país inteiro, mas é factível. É só para você entender o poder da rentabilidade ao longo do tempo. Então eu coloquei aqui uma duração de 30 anos, presumindo que a pessoa comece com essa idade, e aqui uma taxa de juros anual de 10%. Então veja que ao longo do tempo, esse camarada aqui, ele teve um valor total final de 4 milhões e 300 mil. Então é uma cifra vultosa, muito bacana, mas veja o que acontece se ele investir um pouco melhor e conseguir aumentar ao longo de 30 anos consistentemente 1% por ano. Então, o valor que antes era de 4 milhões e 300 mil, agora passa a ser de 5 milhões e 200 mil reais. Veja só como é significativa a diferença. Então, só para ilustrar novamente aqui, 10%, 4.300. Agora, vamos supor que esse camarada ele conseguiu investir ainda melhor ao longo do tempo, aportando nos momentos de baixa. Daí ele fica com aquele dividend yield relativo muito bom ao longo do tempo, porque ele comprou justamente nos momentos de turbulência, quando ninguém queria mais as ações, quando o mercado estava pregando o medo e só tinha notícia ruim nos noticiários. Então, o cara que consegue ter essa resiliência e coloca em prática aquilo que ele sabe na teoria, porque não se engane, falar é fácil, mas na hora que o mundo está acabando, que você está achando que o Brasil vai virar a Venezuela e que você acha que os Estados Unidos vai ruir e tudo é um pânico, é difícil fazer isso. Mas vamos colocar um cenário em que a pessoa consegue uma taxa de juros de 14% consistentemente ao longo do tempo. Veja só que diversas empresas como o Itaú entregou até mais do que isso nos últimos 30 anos do Plano Real para cá, porque não adianta muito a gente ficar olhando ações no Brasil de 94 para trás. Então está aqui 14%. Olha só, simplesmente 9 milhões. Olha só que salto. Um salto espetacular. Simplesmente pulou de 4 milhões para 9 milhões. Mais do que o dobro, apenas investindo 4% a mais aqui na taxa de juros. Então, é simplesmente um resultado sensacional. E ao longo do tempo, esse valor fica ainda mais claro. Eu vou colocar aqui de volta os 10%. Então, tem aqui 4.300
E aqui no período, a gente vai colocar 40 anos, porque o cara que está começando com 40 anos, geralmente é ali a expectativa de vida média do brasileiro. Então, só para a gente ter uma noção ao fim da vida sobre o patrimônio que esse investidor fictício iria acumular, é mais ou menos o seguinte. Então, 10%, 40 anos, 11 milhões. Veja só que agora a diferença foi do tempo, mas a gente vai colocar aqui que essa pessoa ela conseguiu investir melhor, 2%, ou seja, 12% no total, e calculando, olha só, 20 milhões. É impressionante. Então, não tem como discordar. Realmente, a rentabilidade no duration, ela faz muita diferença. No curto prazo, o que faz diferença mesmo são os aportes, principalmente nas primeiras décadas, mas a rentabilidade consistente ao longo do tempo é absurda. E aqui, aquele exemplo do investidor casca grossa que aguentou as pancadas do mercado e comprou nos momentos de depressão, ele consegue um resultado extraordinário. Veja bem, olha só que diferença, foi para 36 milhões, enquanto o investidor conseguiu uma rentabilidade de 10%, que também não é ruim, então ele conseguiu aqui 11 milhões de valor final. É realmente impressionante, deu para ilustrar muito bem o poder dos juros compostos da rentabilidade ao longo das décadas. Então, agora que eu provei que rentabilidade faz muita diferença, sobretudo no longo prazo, vamos ver aqui agora o próximo ponto, que é investir melhor igual rentabilidade maior. E é aquele ponto que eu mencionei agora há pouco, você precisa entender que investir melhor não é simplesmente ter informações privilegiadas ou coisa do tipo. Simplesmente, se você é uma pessoa que gira muito a carteira, investir melhor talvez seja você ficar quieto, simplesmente deixar o tempo cuidar do resto. Você trabalha, aporta em boas empresas de setores resilientes que aguentam pancada. Então, o investir melhor é isso. É assim que você vai conseguir uma rentabilidade maior. É se mexendo o menos possível. E aqui, o próximo ponto é o seguinte: nas quedas, você compra mais pagando menos. Então, é por isso que aí na thumbnail do vídeo, no título desse vídeo, tem falando que você consegue sim enriquecer utilizando as quedas, porque é justamente desses momentos de depressão que você leva muito mais ações pagando menos. Antes, para eu adquirir um lote de Banco do Brasil, eu tinha que desembolsar R$ 2.800, R$ 2.700. É claro que por esses preços eu não achava tão interessante, mas quando caiu ali para R$ 25 a ação, eu comprei alguns lotes. Então, antes para eu comprar um lote, eu tinha que desembolsar R$ 2.500 e agora, para poder comprar, eu desembolso menos de R$ 1.900. Então, para mim, isso é sensacional, poder levar muito mais ações pagando menos. E no final das contas, isso faz sim muita diferença, especialmente naquela questão da rentabilidade que eu mostrei no exemplo agora há pouco. Então, o próximo ponto é: rentabilidade importa, mas aporte e tempo ainda mais. Então, você viu lá no exemplo o tanto de dinheiro que o investidor fictício ele acumulou ao final da vida, mesmo com uma rentabilidade menor, ainda assim foi muito maior do que aquela que a gente viu anteriormente investindo em 30 anos. Então, sim, aporte e tempo fazem toda a diferença do mundo e importam muito mais do que a rentabilidade. E aqui que a gente finalizou esse ponto, vamos aqui para aquela parte extra que eu mencionei no começo do vídeo, que para mim é um elemento fundamental e que você não pode sair desse vídeo sem antes saber disso. Veja bem, na bolsa é preciso controlar o ego. Todo mundo quer uma história para contar e muita gente se envereda por day trade e opções justamente por isso, porque é uma história bacana de contar. Você aplicou pouco, ganhou muito, mas também o risco é muito grande e você acaba perdendo tempo e focando menos naquilo que você controla, como eu falei aqui há pouco. Então você às vezes não consegue prever o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Imagine você tentar prever o que é que vai acontecer no mercado só para ter uma história bacana. É praticamente impossível. É como se você estivesse na rua tentando adivinhar se a próxima pessoa a virar a esquina é homem ou mulher. Então, mesmo quando você joga cara ou coroa 10 vezes e nas 10 vezes seguidas dá cara, não quer dizer que na 12ª virá coroa, porque
ainda assim, coincidentemente, dando 10 vezes cara, as chances são de 50% de vir cara ou coroa. Então, é mais ou menos isso que acontece. É muito difícil você tentar prever o que vai acontecer no mercado. Por isso, é fundamental que você controle o ego, invista em silêncio, quietinho na sua, trabalhando muito e aportando muito, especialmente em momentos de queda. E quando der certo, não se ache mais esperto que o mercado, porque você não é. Nem eu, nem você temos a infraestrutura do mercado, o nível de cobertura que eles têm dos ativos, o número de analistas cobrindo o mesmo papel, analistas com foco em valor, que é a mesma estratégia que a minha e a sua, mas mesmo assim nós não somos mais espertos que o mercado. Então fique atento. O próximo ponto é o seguinte: suporte ver o dinheiro crescer. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, eu vou até dar um zoom aqui para você conseguir entender isso de forma bem clara. É, certa vez eu ajudei um rapaz que virou-se para mim e disse: Olha, eu tenho já 6 anos de empresa e é impressionante que eu não consegui acumular nada, zero. Simplesmente o cara, ele trabalhou, comeu e simplesmente, ao longo do tempo, foi gastando com as obrigações, família e tudo mais, o que é normal, todo mundo entende, mas ele não conseguiu acumular R$ 1 sequer. E veja bem, aqui a gente tem um grande problema, porque é importante que você entenda que o trabalho, ele não é só para te sustentar, ele é para te enriquecer ao longo do tempo, para te tornar uma pessoa com condições no futuro, inclusive, de empregar outras pessoas. Então, você precisa acumular. E esse sujeito ele não conseguiu. Então, o que foi que aconteceu? Ele simplesmente começou a comprar ações de boas empresas na bolsa, como eu e você, e ficou nessa por um certo tempo. Daí então ele viu o dinheiro crescendo, e esse é um problema porque ele não estava visualizando que ele tinha participação em empresas, não focou no dividendo que estava crescendo, ele não encheu os olhos para isso, mas ele viu ali o patrimônio, o dinheiro juntando na conta. Então ele simplesmente resolveu vender os ativos e acabou gastando todo o recurso. E até onde chega o meu conhecimento, infelizmente ele não tem sequer nem mais uma reserva de emergência. Então, imagine só o quão frustrante é isso. Uma pessoa que antes não tinha perspectiva nenhuma passa a ter, mas porque não aguentou ver o dinheiro crescendo na conta, nunca acumulou aquela quantia, ela simplesmente extravasou e gastou aquele montante. Então, é comum pessoas que nunca juntaram ver ali 80, 70, 100 mil reais pela primeira vez, daí ela vai na garagem de casa, olha o carro que tem e fala: nossa, se eu vendesse aqui o meu automóvel e juntasse com aquele dinheiro, eu acho que iria dar para pegar um carro bem melhor. E é nisso que tá. Se você não suportar o dinheiro crescer e não controlar o ego, porque o ego também é você ter vaidade e querer bens melhores, e não existe nada de errado em você querer bens melhores, mas você tem que entender que você, para conseguir aquilo, vai estar abrindo mão de uma aposentadoria de dignidade no futuro. E eu não vejo muita vantagem em você fazer esse negócio. Então é preciso suportar ver o dinheiro crescer. Nada vai adiantar você trabalhar duro, ter paciência ao longo do tempo, selecionar bons ativos, se no final das contas você vai vender tudo e gastar o dinheiro com futilidade. Então o próximo ponto aqui é: qualquer deslize pode colocar tudo a perder. E aqui, por outro lado, nós temos boas histórias de investidores mais experientes que contam e testemunham isso, de que por um instante quase colocaram tudo a perder. Aquele Felipe do Suno Research, ele inclusive já mencionou isso diversas vezes, que ele quase no passado vendeu todos os ativos que tinha para pegar um carro bacana, um carro que ele simplesmente era apaixonado. Daí ele perderia tudo o que acumulou ao longo de todos esses anos. E isso seria uma pena. Então tem que estar ciente disso. Qualquer deslize coloca tudo a perder, porque imagina aquela situação. Passou-se 20 anos de investimento, o sujeito está ali com alguns múltiplos milhões na conta, aí vem uma casa nababesca, uma casa exuberante, e resolve se desfazer dos seus papéis, daí perde todo o progresso, e na verdade ele não só perde o progresso que ele teve até aquele ponto, mas a perda
é muito maior porque ele não sabe o que ele está deixando de ganhar com os juros compostos no futuro. E isso é o pior de tudo. Então, quando você vende um ativo, acontece exatamente isso. Você deixa de ver e de receber todos os juros compostos que aquele recurso iria trazer para você ao longo de 10, 20, 30, 40 anos a mais de investimento. E aqui o próximo ponto é: não dependa da motivação. Faça o que precisa ser feito. Muitas vezes é comum você às vezes até assistir um vídeo desse, fica muito motivado, mas daí quando você olha para a sua vida ao redor, talvez você ache que merece bens materiais melhores e simplesmente você fica desmotivado a continuar investindo e deixa de fazer o que precisa ser feito. Deixa de comprar nos momentos de baixa, especialmente a questão da motivação é que você está ali acompanhando a rentabilidade quando o mercado está numa maré boa e tudo mais, você vê sua rentabilidade crescendo, você está acumulando os ativos, vê ali o patrimônio crescendo, principalmente para quem fica olhando muito o patrimônio, daí você está motivado a seguir investindo. Mas quando tem uma retração do mercado, meu amigo, muita gente perde a motivação, deixa de aportar e, inclusive, fica com medo, fica congelado, sem conseguir comprar os papéis daquela empresa que ele sabe que são os melhores para o longuíssimo prazo. Então aqui a gente tem até aquela questão que eu mencionei aqui em cima, não adianta na teoria você saber o que fazer se chega à prática e você fica congelado sem ter coragem de comprar. É muito importante entender que você tem que fazer o que precisa ser feito. É ver o dinheiro crescendo, é seguir mesmo sem motivação, tendo paciência, focando mais no que você controla para ganhar mais e aportar mais. E assim, o seu patrimônio vai crescendo em silêncio na bolsa. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Bem, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado de tudo isso. E se você gostou e acha que vale a pena, por favor, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa também o seu comentário se você tem alguma história bacana, se você já passou por algum desses momentos ou dessas situações aqui que eu mencionei, e encaminha para aquele seu amigo que também investe em bolsa, que eu tenho certeza que ele vai achar interessante. Bem, então se você já deixou o like, já se inscreveu aqui no canal, agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como é possível acumular patrimônio de forma automática, mesmo ganhando pouco. É um vídeo muito interessante e eu sei que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!